Boa noite, pessoal. Vamos tratar de alguns assuntos. No âmbito da política, está todo mundo sabendo que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. E, infelizmente, nesse sentido, seus adversários vão usar isso para denegrir a imagem dele. Deixa eu fazer alguns ajustes na câmera. E aí, o que acontece? Por mais que ele não vá, ele vai ser tão mencionado como ele estivesse lá. E parece que ele prometeu que vai fazer uma live. Mas por que uma live? Para meio que quebrar eles. Então o povo, como a gente está na eleição da internet, o povo já não liga mais para tanto para a televisão. Talvez a gente veja para render alguns memes e depois veja os posicionamentos do candidato que vai ficar registrado no Facebook, no YouTube, que seja. Então, o povo vai ver, ele provavelmente acredito que ele assista o debate e rebata os outros candidatos. O que é interessante, meio que quebra a audiência da Globo. Dona Poderosa Globo, que quebra um pouco os candidatos. Eu acho uma boa ideia, mas o que acontece? Não é porque ele quis faltar ao debate. Os médicos recomendaram que ele não fosse. O cara teve a barriga aberta, minha gente. Pelo amor de Deus. O cara quase morreu. E o Ciro fala, não, que ele tá querendo fugir. O Bolsonaro tá querendo fugir. Gente, negócio de barriga aberta é uma coisa séria. E é assim, vou contar uma história. Quando criança eu tive um problema no intestino. Eu tive aderência. Eu não vou mostrar a cicatriz, é óbvio. Até porque é uma coisa complicada. Acontece o seguinte, quando eu tinha 7 anos, eu tive apêndice. E moleque, menino, criança, come caroço de azeitona e vai para apêndice, né? E é um órgão sensível e dizem que a teoria de evolução não era mais para ele existir, então fui para lá e comecei a passar mal quando criança e poderia ter ido a óbito. Criança é um ser mais frágil. O que acontece? Depois, como não foi feito um processo direito, depois de um ano as paredes do meu intestino começaram a necrosar, começou a morrer, então meio que torceu. Parece que ele teve isso depois pela infecção. É como tivesse dado infecção. E então eu fui operado, depois fui operado novamente. Então eu poderia ter padecido, poderia ter morrido. E em outro universo paralelo eu estou no caixão, já morri. E não teria esse canal. Enfim, voltando ao assunto. Não é uma coisa muito fácil, é uma de uma recuperação mais lenta. Não é como o caso do Ciro, que foi uma coisa mais pontual. Ele teve um sangramento no órgão dele, né? A gente não precisa falar qual é. Então, o candidato Ciro, ele meio que ele foi infeliz na colocação dele. Então, nossa, homem não consegue pensar por duas coisas ao mesmo tempo. Então, o candidato Ciro foi um pouco infeliz. Foi um pouco idiota. Não sei se ele não soube da gravidade do fato e quis dar um de gostoso, ou ele realmente quis sacanear o Bolsonaro e fazer aquela questão da narrativa que o Ciro é corajoso, que ele tem peito, que ele tem um peito para levar o país adiante. E falou isso meio que para confrontar o Bolsonaro, que é um forte oponente. Então eu acredito que foi mais uma questão de narrativa. Talvez eu ache que o Ciro não deseja o mal do Bolsonaro.
o candidato Ciro Gomes, talvez ele, poxa, até deve ter ficado chateado, ficado triste com o que aconteceu com o Bolsonaro. Mas acontece que ele é um personagem. O que acontece é que o Ciro Gomes, ele interpreta um personagem. Todos os políticos, o Lula nem não sei, mas você vê que o Ciro, ele tem que ter aquela postura forte, intimidadora, porque ele causa um impacto muito grande no seu eleitorado. E como ele veio de uma região que predomina ainda aquela coisa da força, do poder, que o poder não é apenas o dinheiro, o poder também é uma questão de força, assim, uma força, uma postura. Que nem, por exemplo, quando você está com o ombro mais para trás, aquela postura assim, do nariz e tal, aquela coisa, o tom de voz. O tom de voz é muito importante, porque a forma como você fala, talvez alguns vídeos eu tenha essa voz, assim, essa voz meio chata, meio xoxa, talvez não cative muitas pessoas, mas dependendo da forma como eu falar, a mesma frase pode ter um significado muito diferente para cada pessoa. Às vezes eu falando com essa vozinha assim, mais triste e tal, as pessoas não vão levar a sério, vão ficar com pena de mim. Mas se eu falar uma postura mais segura e tal, falar assim e usar palavras de um jeito diferente, aquela pessoa, poxa, ele falou aquela coisa, eu gostei do que ele falou. E se outra pessoa falasse, nossa, falou besteira, às vezes outra pessoa falou a mesma coisa, mas como foi aquela pessoa com aquele tom de voz que dá aquela credibilidade, aquela firmeza, a pessoa conquista. Tem pessoas que se apaixonam pelas outras pela voz, inclusive, não é pelo rosto. Dependendo como alguém fala contra a pessoa, talvez ela se encante pela voz. E a entonação de voz é importante. Eu mesmo tenho que aprender para ter uma entonação de voz que cause impacto. E talvez essa postura do Ciro de firme, de machão, que todo mundo chama de cangaciro, é uma forma dele cativar um público, que é um público que se cativa, porque assim, infelizmente no Brasil, como a população brasileira ela é abandonada, quando alguém chega em você, independente, fala, tô aqui para te ajudar. O que acontece? As pessoas às vezes, assim, um abandono tão grande, uma carência de herói, carência afetiva, carência de referência, até de amizades. Então, dependendo de quem chega em você na hora certa, falando as coisas certas, no tom certo, as pessoas se encantam e nelas elas veem uma esperança. E muitos políticos usam isso, é como se fosse uma técnica de linguagem corporal. E talvez, eu não sei se o Ciro faça isso inconscientemente, pela personalidade forte, ou faça isso, ele tenha aprendido alguma técnica com o tempo, com algum psicólogo, não sei quem faça isso, para ele ter essa postura mais firme. Não sei se foi mesmo sua criação, não sei. O Bolsonaro também tem essa coisa firme e tal, de falar, ser muito duro e falar às vezes o que muitas pessoas não têm coragem de dizer. Teve alguma coisa, que nem aquela questão do Champinha, que ele comprou briga com a Maria do Rosário, que isso foi uma coisa muito polêmica na época, e que colocou o Bolsonaro numa posição nacional, um candidato do deputado baixo clero, que nem ele falava, e ganhou projeção nacional porque ele chamou a Maria do Rosário de vagabunda. Dá que eu te dou outra, ele falou, dá que eu te dou outra, e ela, que isso, mas o que é isso? Então aquilo foi uma coisa de um grande impacto, que até o próprio Geraldo Alckmin usa isso na campanha dele contra o Bolsonaro. E ele fala, é só você não matar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. Ele falou isso de uma forma impactante. Então, ele também, não sei se ele faz isso inconscientemente, se é da própria personalidade dele. Então, os políticos têm isso. Eles usam a coisa da força e da força das palavras
Porque nós não vivemos naquela coisa da quem ganha, quem tem mais força no braço ou nas armas. Então é a coisa da cabeça. Isso, seduzir o leitor. Que nem, por exemplo, o Lula. O Lula, ele conquista as pessoas. Ele tem um poder de persuasão tão grande. Como que um cara que era lá do interior de Pernambuco veio retirante para São Paulo, para ser operário? Como que esse cara cresceu? Simplesmente ele foi chegando em uma pessoa. Ele deveria ter uma lábia muito grande. E a gente tem que aprender um pouco a ter um pouco de lábia, um pouco de malandragem mesmo. Não para fazer o mal, mas às vezes para conseguir certas coisas. Não que isso faça alguém ser prejudicado, por favor. Não podemos. Ambição é bom. Ambição, todo mundo tem que ter uma ambição, mas é uma ambição boa. E não uma ambição de querer sacanear, usar as pessoas, que cause, você tem que crescer, mas crescer ajudando os demais. E não crescer de uma maneira totalmente sem escrúpulos, sem consideração pelos outros. Não sei como que foi a ascensão do Lula. Tem um filme dele que eu não vou assistir porque é uma propaganda política pura. Aquilo lá deveria ter sido proibido. Voltando ao assunto, mas ele deve ter um poder de persuasão tão enorme, cara. Como ele conseguiu chegar onde chegou? Já pararam para pensar que muitos políticos chegaram onde chegaram sem ser de famílias influentes? Porque ser herdeiro de algo não quer dizer nada. Tem muitos herdeiros de famílias ricas que ficam pobres depois, porque o pai, a primeira geração conseguiu as coisas, a segunda manteve, a terceira derrocou tudo. Talvez na política, de artistas, até de esportistas, você vê que por exemplo, cantores que são filhos de outros cantores, às vezes o filho não faz o mesmo sucesso que o pai. Por exemplo, o Fiuk. O Fiuk ele é filho do Fábio Júnior. O Fábio Júnior é um cara que, nossa, tem mulheres de idade, são loucas por ele. Aquele cara, nossa senhora, tem mulher que é apaixonada. E mulher não é tão velha, não. O cara fica, meu Deus, o Fábio Júnior, aquela coisa. E o filho dele, ninguém liga pra ele, não é conhecido, não é tão conhecido. Igual, por exemplo, a Glória Pires, que é uma grande atriz. As filhas dela não são grandes atrizes. A Cléo Pires, ela é até vista com piada que ela parece com alguém da escolinha do professor Raimundo. E eu também se envolveu com algumas polêmicas que quer se parecer num... E eu também, você vê também a outra é bem apagadinha também. Tem outra filha que tentou ter carreira de atriz. Então você vê que tem e até esportistas, até filhos e irmãos de esportistas. Eu lembro que na Fórmula 1, o irmão do Michael Schumacher, o Ralf Schumacher, corria na Fórmula 1. Não fez muita coisa pela Fórmula 1. Os filhos do Nelson Piquet, também não foram muito longe. Acho que dos filhos do Fittipaldi, eu não sei qual que foi para o automobilismo. Então, assim, o que um pai faz, não quer dizer que o filho faça. Sangue é sangue. Você herda a genética, deve ter um pouco da personalidade. Tem a criação da pessoa que você herdou, o que você nasceu, né? Seu pai e sua mãe, você herda a personalidade porque você é criada pela pessoa. Você é criada pela pessoa, então um mundo meio até os 7 anos, até os 7 ou 8 anos, o pai e a mãe é visto como super-heróis. Estão acima do bem e do mal. É claro que isso é verdade, principalmente o pai. O pai da gente, nossa. Aí quando a gente cresce, a gente meio que fica contra o nosso pai, começa a criticar. Não? De herói vira vilão. Isso acontece com todo garoto, toda garota e tudo mais. Então eu gosto desse papo mais descontraído, sem ficar... Começa a falar de um assunto e começa para o outro. Então você vê que ser herdeiro de algo não quer dizer nada. É você que faz. Então eu acredito que o Lula, ele tem esse poder. Ele fala o que você quer ouvir. Ele chega. Ele falou até se você for 2 caras contra ele, chega ali e conversar. Nossa, e tal. E eu acho que ele tem esse poder de persuasão. Você não acha que ele deve falar com os... como será que ele lida com os carcereiros? Ele estava louco para conhecer o japonês da Federal. Ele não teve aquela postura de
truculenta, revoltada com o Sérgio Moro. Ele falou, doutor Moro, não sei o que, ele tem esse jeitão assim meio informal, e muitas pessoas, muitos eleitores se cativam com ele. E você vê que o Guilherme Boulos tenta imitar o Lula em tudo. O Haddad tenta, só que, por exemplo, eles são apagados porque eles tentam imitar o Lula, não de uma maneira caricata, que nem a gente tenta imitar a voz do Lula, mas não imitam, por exemplo, o poder de sedução. E tem mulheres que já tentaram beijar o Lula na boca, assim, à força, assim. E ele deixava ali e tal. E a Márcia Tiburi falando, aquela mulher doida, falando, nossa, as mulheres são, elas têm tesão pelo Lula. Algumas, quem que é quem para falar alguma coisa de tesão de outra pessoa? Quem nós somos? Nós somos quem mesmo? Então, se a pessoa se a Márcia Tiburi sente alguma atração física pelo Lula, quem que é a gente para falar alguma coisa, né? Gosto é gosto, né? Cada um tem o seu, mas tem mulheres que já beijaram o Lula na boca, mas não é pela beleza física. Um senhor de idade, barbudo, ou meio que uma orelha assim, né, e tal, como qualquer homem brasileiro de idade. Mas não é pelo que a beleza que significa. É um conjunto de personalidade, de tudo. E até acho que até a própria voz, por mais que ele fale com a língua presa e tudo, tem aquele jeito mais rústico, eles conquistam o público, porque eu acho que era um candidato que era mais próximo do povo. E o povo se encanta. Ele se sente mais representado. Então não é um Guilherme Boulos com aquela carinha assim, falando assim, não sei o que, vou fazer rico, pagar imposto. Não é o Fernando Haddad. Olha, gente, eu fui ministro do Lula e vão fazer o Brasil feliz de novo. Não é um Geraldo Alckmin, que o preço do remédio nós vamos baixar e criar o IVA. Não é o Henrique Meirelles com aquela voz e chama o Meirelles que vamos criar um problema que nem eu nem você criou. Então chama o Meirelles. Não é aquela coisa também do Temer e tal, com aquela voz e tal, não é aquela coisa, por exemplo, deixa eu ver, algum candidato. Então você vê que o Bolsonaro ele tem uma voz língua presa, feito Lula, fala com a linguagem mais próxima do povo, fala coisas que o povo pensa também, que nem as pessoas não foram conquistadas pelo Lula. E teve uma estrada que pavimentou isso, que foi a questão da cultura, dos movimentos da teologia da libertação pela CNBB, da questão também da televisão, da mídia e tudo, uma cultura para o povo ser mais revolucionário. O Lula entrou e foi a pessoa certa. Então agora que o Brasil está tendo essa chance de meio que mudar a guinada, então você vê que é um cara que fala, porra, que estuprador tem que morrer, que bandido tem que se ferrar, que fala um monte de coisa, que o povo tá cansado, que o povo tem que se armar, que não sei o que lá. O povo, porque um cara que tem um cabelinho assim, que nem eu, assim, meu cabelo de franjinha, é franzino, tem a língua presa e tal, tem uma cara assim de estranho, né, tudo, mas a própria, assim, as pessoas não chegam à toa. Eu acredito isso, que, por exemplo, as coisas não acontecem por acaso, e por mais que aquele cara tenha aquela postura meio estranha, mas pelos posicionamentos e o jeito dele falar, o jeito que ele fala causa impacto, e isso causa uma frição nas pessoas. Então é uma coisa sempre puxando a outra, é incrível isso. Então nisso que surge políticos poderosos, surgem novas personalidades de artísticas e tudo mais, que são pessoas que sabem usar a linguagem do seu corpo, da sua voz, e sabem dizer as coisas do jeito que as pessoas querem ouvir. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas não param
falar sobre isso. E tchau, tchau.